curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair da casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Até aqui. Aqui nós, irmãos, temos um texto aonde começa esse texto com um chamado. Porque diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, quem chamou? Jesus é quem chama. Jesus é quem chamou. Existe um chamado. Existe uma vocação. E a partir desse momento que nós entendemos e compreendemos que existe um chamado, nós precisamos então nos preparar para este chamado. Temos que nos colocar em movimento para atender esse chamado. Paulo, tratando sobre esse assunto, ele deu o seguinte conselho: andai de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Vocação é o chamado de Deus para aqueles que Ele escolheu. Jesus, é Ele quem faz o chamado, é Ele quem chama a si, e cabe a quem é chamado, então, tomar a atitude correta e certa para atender esse chamado. Esse chamado tem algo muito bom? Tem. É um privilégio? É uma honra? É. Mas também nós temos que olhar para o outro lado do chamado, que é a responsabilidade. Existe uma responsabilidade com esse chamado. A partir de agora, essas pessoas que estão sendo chamadas, elas passam a ser representante de quem está chamando. Uma vez você nomeado por uma pessoa, você representa aquela pessoa. Representando aquela pessoa, você leva sobre si o nome daquela pessoa. Todos vão conhecer aquela pessoa que você está representando. Nós na terra somos representantes de Cristo. A igreja é representante de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que galgar uma vida reta e santa diante de Deus, ao ponto de dizer assim, como Paulo disse: olha, sejais meus imitadores, porque eu sou o imitador de Deus, porque eu sou o imitador de Cristo. Sabe, aquela conversa assim: olha, não olhe para mim não, se você olhar para mim você vai ter defeito, olha para Jesus, em Jesus você não vai ter defeito nenhum. Mas acontece o seguinte, que as pessoas não estão vendo Jesus, as pessoas estão vendo você.
não é oferecido, não é alguém que se oferece, é Jesus quem chama. No reino de Deus não tem lugar para oferecido, embora existam oferecidos, mas não tem lugar para oferecido. No reino de Deus tem lugar para os chamados, quem é chamado por Deus. E quem é chamado, no caso aqui, os 12 discípulos, Jesus faz um chamado, é um chamado específico, é um chamado para uma determinada obra, é um chamado para um trabalho. Nós somos chamados, cada um é chamado para algo específico dentro do reino. Cada um tem a sua colaboração, cada um tem a sua parte, cada um tem a sua representatividade, cada um tem algo a fazer para Deus dentro do reino de Deus. Ninguém foi chamado para ficar de maneira ociosa. Todos têm um trabalho a executar na igreja, no reino de Deus. Todos têm. E Jesus chama, e em segundo ponto, deu-lhes a autoridade. É Jesus quem chama e é Jesus quem dá a capacidade. É Ele quem capacita. É Ele quem te chama e Ele é que vai te dar as condições para executar o trabalho dele. A mim e você compete então descobrir o que Deus quer de mim e de você. A nós compete ouvir, ficar de ouvido bem ligado, bem atento, ouvir e receber de Cristo então as orientações, e Ele vai dar autoridade para se executar aquilo que Ele está mandando fazer. Sempre quando Deus chama alguém, Ele chama com uma direção certa, e dando essa direção, Ele vai capacitar a pessoa para realizar essa obra que Ele chamou. Então Jesus dá autoridade. Aqui no caso Ele dá autoridade sobre o quê? Ele dá autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir. A igreja tem autoridade de expulsar demônios. A igreja não precisa temer os demônios. A igreja não precisa ter medo de macumba. Você não precisa ter medo de mandinga. Você não precisa ter medo de nada. Você precisa se revestir em Cristo, porque em Cristo você tem autoridade para expulsar demônios. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 6 da carta aos Efésios, a partir do versículo 10, Paulo dá a seguinte instrução: olha, no demais, irmãos meus, revesti-vos de todo o poder de Deus, revesti-vos de Cristo, se encha de Cristo, tome Cristo e pegue toda a armadura que Ele tem para vocês poder lutar contra as astutas ciladas do diabo nas regiões celestiais, e depois de fazer tudo, ficar firme em Cristo. Você precisa se revestir da armadura que Cristo dá. Você precisa se revestir de Cristo, tomar revestimento em Cristo. Maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. O diabo faz muitas coisas, tirando muitas coisas, mas Deus é maior, Deus é melhor, Deus é contigo. Jesus vai te dar a orientação, Jesus vai te dar a condição. Nas nossas armas está escrito que não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, para destruir pensamentos, para levar cativo pensamentos que estão amarrando pessoas. E você vai lá com a palavra, uma palavra simples, mas uma palavra de poder, porque essa palavra não é tua, é palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder na minha e na tua vida. Então, Jesus dá poder para expelir os demônios e para curar toda sorte de doença e enfermidades.
Você não precisa ficar dependente da oração de A e B. Se Jesus tem um chamado específico na sua vida, vai aparecer pessoa enferma na tua frente e você não será necessário chamar ninguém para orar por ela ou por ele. Você mesmo vai orar e Deus vai responder a tua oração. Sabe por quê? Porque você está revestido de autoridade para executar tal obra. Nós temos a autoridade em Cristo para orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. Os enfermos vão receber cura através da tua oração, através do teu trabalho, através do agir do Espírito Santo na tua vida. Pessoas receberão libertação. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser luz, para brilhar no meio das trevas, para levar uma palavra de esperança, para levar um conforto, para levar uma consolação, para que com aquela consolação que você é consolado, você possa consolar outras pessoas. Às vezes você não entende as dificuldades e as angústias que você passa. Sabe para que é? Para lá na frente você ter experiência e consolar pessoas que estão passando por algo que você já tem experiência, por algo que você já passou. E você pode dizer que a pessoa vai vencer, por quê? Porque você teve a experiência, você teve o remédio amargo, você passou pelo remédio amargo e agora você está em pé e pode consolar a pessoa também. Como Paulo diz, olha, com a consolação que nós somos consolados, nós nos consolamos. Para isso serve as experiências amargas, para isso serve as angústias do dia a dia, para termos a experiência e levarmos a palavra adiante. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto: os 12 apóstolos tinham nome. Jesus chama pelo nome. O interessante é o seguinte, né? Hoje em dia nas empresas, você entra, a primeira coisa que você ganha é um número. Você dentro da empresa é apenas um número. Com Jesus não. Com Jesus não tem negócio de número, tenha nome. Jesus te conhece pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece quem é dele. Você é conhecido dele. Jesus te conhece, Jesus te chama pelo nome. Existe uma intimidade de Jesus com você. Jesus não te chama de qualquer. Jesus te chama pelo nome, te dá um nome e ainda muda o teu nome e te dá um nome melhor ainda. Jesus muda a tua história. Jesus muda o teu ser. Jesus muda a tua vida. Jesus transforma o teu interior e te dá um novo nome. De tal maneira que no céu e na nova terra, no novo céu e na nova terra, nós teremos também um novo nome. Jesus te conhece pelo nome. Jesus conhece aqueles que são seus. E depois, Jesus então envia dando instruções específicas. Você precisa estar atento, porque Jesus vai te dar instrução específica. Se você notar aqui nesse texto, Jesus deu uma instrução para eles que hoje nós não colocamos mais em prática e nem podemos colocar em prática. Por quê? Porque foi uma instrução específica para aquele momento. Jesus falou, olha, vocês vão e só preguem para judeus. Vocês não tomem o rumo e nem caminho nem de gentio e nem de samaritano. Vocês não entram em cidade de gentio, nem em cidade de samaritano, e nem parem pelo caminho para conversar com gentio ou com samaritano. Foi uma instrução específica para aquele momento, que tem as suas razões, que tem os seus motivos, que tem lá que Deus mantém a sua aliança, a sua palavra, até o ponto de onde as pessoas levem então Deus a ter o direito de remover aquilo lá.
Afinal de contas, Jesus tinha uma palavra dada a Abraão e Deus não volta a sua palavra atrás. Embora o povo de Abraão não aceite ele, mas ele continua fiel na sua palavra. Então, primeiro o evangelho foi pregado para o judeu, primeiro o evangelho foi anunciado para o judeu, depois então ele se voltou para os gentios. Por isso que nós não colocamos mais isso em prática hoje. Hoje, agora já passou a época. Hoje o evangelho é pregado em todas as nações. Mas esse texto aqui me ensina que nós temos que ouvir instruções específicas. Porque mesmo o evangelho sendo levado para as nações, houve momento em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo não permitiu que Paulo e Barnabé pregassem numa determinada cidade, mas que eles fossem para uma outra cidade. No nosso caminho, na nossa jornada, tem coisas que nós vamos fazer e coisas que nós não vamos fazer. Tem coisa que é para mim fazer e tem coisa que é para você fazer. E olha, Paulo e Barnabé não pregou naquela cidade, foi pregar em outra, mas com certeza vieram outros atrás e Deus mandou entrar então pregar numa outra época naquelas cidades que Paulo e Barnabé não pregaram. Nós não precisamos ficar brigando entre nós, cada um tem um trabalho específico dentro da obra de Deus. Tem orientações aqui específicas. E tem a mensagem. Existe a mensagem. Ide e dizei, está próximo o reino de Deus. Olha que mensagem simples. Os homens é que complicam as coisas. Olha, as pessoas é que complicam o negócio. A mensagem é simples. Ide falar, e olha, a única coisa que você deve falar, o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas o reino de Deus estará no interior das pessoas. O reino de Deus é colocado no meu e no teu coração e no coração das pessoas que estão preparados para tal. E o mundo inteiro, no sentido de universalidade, não aceitará o reino de Deus, mas haverá um grupo escolhido por Deus que aceitará o reino de Deus, que vai aceitar o reino de Deus. E dentro dessas instruções específicas, vai ter instrução lá que você vai chegar em certos lugares e não vão te receber. Vai te colocar para correr, mas não se amedronte com isso. Fuja daquela cidade e vai para o outro lugar. Se num lugar não recebem a tua mensagem, vai pregar a tua mensagem em outro lugar. Não precisa ficar brigando com ninguém, mas vá e leve a mensagem para outro lugar. E nós, então, precisamos estar atento a tudo isso e Deus será conosco. E em último lugar, essa mensagem é uma espada de dois fios. Ela tem dois lados. Ela salva e condena ao mesmo tempo. A palavra pregada pela igreja, ela tem dois lados. A moeda tem dois lados. Ela salva e ela condena ao mesmo tempo. Ela é salvação para o que aceita e é condenação para quem não aceita. E a mensagem é simples e a colheita é simples, o resultado é simples. Se alguém não ouve a tua palavra, então você fez a tua parte, vai lá e sacode a poeira do pé, sacode a poeira do sapato e vai para outro lugar e aquelas pessoas vão dar conta de si mesmo, mas você terá feito o teu trabalho. Então, quando você vê que a tua mensagem não está dando o resultado de salvação que você queria que tivesse, não se entristeça com isso não. Porque Jesus avisou isso na sua palavra. Nem todos aceitarão, mas uma pequena quantidade aceitará. Mas a tua parte você terá feito. Amém? Que Deus te abençoe.